Olá, boa noite. Iniciamos mais uma edição do Política em Ação e o meu convidado de hoje é o secretário de Meio Ambiente, Rafael Colucci. Boa noite, secretário, seja bem-vindo. Boa noite, Carol, boa noite aos telespectadores. Sempre uma satisfação voltar aqui para essa casa. E agora o senhor já esteve aqui em outros momentos, mas agora é para falar de assuntos diferentes, agora como secretário, né, Rafael? Então para quem não sabe, né, ele foi vereador em 2 mandatos já, mas agora ele assume aí a pasta da Secretaria do Meio Ambiente, com novos desafios, né, Rafael Colucci? Então vou pedir para te começar falando, assim, como que foi essa transição, como que veio o convite e a vontade, né, de assumir um cargo bem diferente daquele que você exercia até então. Na verdade, esse convite do prefeito Pedro Almeida ainda surgiu a possibilidade ainda quando estava de presidente da Câmara, porque a secretária Gabriela Enger se engravidou e teria que ter logo ali na frente o substituto para alguém na pasta. E aí a gente começou a tratar sobre isso, sobre esse encaminhamento. Também por eu já ter passado lá pela secretaria, né, em outra oportunidade de 2012 até 2016, fui coordenador lá, coordenador de licenciamento e fiscalização ambiental, e aí a gente pegou o dia a dia da secretaria, os serviços, enfim, tudo que se desenvolvia lá dentro, então já seria um caminho que poderia dar tranquilidade para desempenhar essa função de secretário que é muito complexa, que é uma secretaria muito grande, dinâmica, técnica, e isso realmente me traz grandes preocupações, né, para poder fazer essa questão de encaminhar as demandas da cidade com um resultado positivo que o contribuinte espera e o prefeito nos cobra, né? Uhum. De certa forma, então, eram assuntos e pautas que você já tinha alguma relação como vereador? Sim, meu mandato ele foi praticamente, né, pautado nas questões ambientais e também nas questões relacionadas aos animais. E isso me despertou a curiosidade de poder desempenhar esse trabalho como secretário também, porque isso é uma importante missão, uma importante oportunidade que surge, que a gente tem que agarrar com as 2 mãos para deixar marcado o nosso nome também lá no Executivo como secretário de uma pasta tão importante como essa, que é a Secretaria do Meio Ambiente, que deixou de ser o patinho feio das administrações. No passado, muito por não se entender, não se compreender e também não buscar esse entendimento, né, as pessoas, porque o desenvolvimento passa por ali, mas tem que passar por ali respeitando as questões ambientais, porque é para isso que o meio ambiente está ali, para fazer, dar sequência ao desenvolvimento, à geração, né, de novos empreendimentos, mas sempre com um aspecto ambiental preservado. Então, é assim que tem que ser olhado. Essa secretaria hoje, o meio ambiente está na pauta do mundo, né, indicadores da ONU e tudo, e a gente sabe que tem muita coisa aí que o meio ambiente é parceiro dos empreendedores, mas tem muitas coisas que o meio ambiente vai ter que trancar o empreendedor por causa de seguir as legislações. Isso não sou eu que estou dizendo, né? Isso que diz é a lei. Então, essa troca de informações e de entendimento com um empreendedor que respeita, que faz as coisas dentro do que a lei diz, não tem problema nenhum, né? O cidadão também que faz as coisas respeitando as questões ambientais também não vai ter problema nenhum com a fiscalização, enfim. O senhor acha que anteriormente essa pasta, de certa forma, era um pouco desvalorizada ou as ações dentro dela eram menos notórias assim para a comunidade? É que antigamente até me recordo do convite do prefeito Luciano para mim assumir lá,
E até a visão que a gente tinha era que era uma secretaria fiscalizatória que não traria votos para quem seria um ente político que buscasse isso. Mas aí você olhando que a secretaria ela tem a questão dos licenciamentos, passa lá para as empresas, alvará, empresas que vão se instalar em Passo Fundo, tem que ter a licença prévia, licença de instalação, licença de operação. Lá também as questões de poluição sonora passam por lá, os alvarás que também tem que fazer as medições sonoras passam pela secretaria. A pessoa vai fazer um licenciamento onde vai ter que fazer supressão de árvore, parcelamento do solo, tem que passar lá pela secretaria. Corte e poda de árvore passa lá, é com a secretaria. O programa É o Bicho, que lida também com os animais, a secretaria tem esse cuidado também, e hoje começou a chamar muita atenção, né, numa questão de políticas públicas no Brasil inteiro, para a questão dos animais. A secretaria tem desenvolvido isso, tem aumentado o número de fiscalizações, aumentado o número de atendimentos veterinários gratuitos no ambulatório, aumentou o número de castração significativamente. Ano passado nós já tivemos o maior número de castração de todos os anos até hoje do lançamento do programa. Ano passado foi o que teve mais, e esse ano nós vamos superar isso. Nós vamos passar dos 3 mil castrações esse ano. Ano passado foi 2.780 castrações, não digo redondinho assim, 2.785, 86, eu não recordo, mas nós vamos ultrapassar esse ano também. As denúncias também, na época, eu me lembro que quando fui coordenador lá, nós encerrávamos o ano com 250 denúncias. Esse ano nós ultrapassamos 2.300 denúncias atendidas no ano passado, de denúncias de maus tratos. Então veja bem como aumentou em 100% da época de 2012 para 2022. 100% de aumento de denúncias. Isso torna que as pessoas passaram a acreditar um pouco mais também, né, na secretaria. Também aumentou a demanda e a complexidade dos serviços também foram, né, impactantes no dia a dia. Porque, vou dar um exemplo nessa parte aí da Secretaria do Meio Ambiente, se você pega lá, recebe no início da semana, na segunda-feira, 10 denúncias de maus tratos. O fiscal vai lá e vai atender, na segunda, 8 denúncias de maus tratos. Na terça entrou mais 10 denúncias de maus tratos, mas ficou mais 2 de segunda. Então, na quarta vai entrar mais 10 denúncias e ficou de segunda 2 e mais 2 ou 3 de terça. Então isso vai acumulando e humanamente é difícil fazer isso a gente assume essa questão e não é por falta de querer ou é falta mesmo de perna. Nossa demanda, hoje a prefeitura ela carece de servidores, o prefeito está na luta aí para fazer o concurso público, né, que é muitos anos, acho que é mais, o último concurso público foi em 2009, o que depois foi prorrogado. Então precisa de muitos servidores. Nosso número de servidor da secretaria hoje é o mesmo número de servidor quando ele foi criado lá no ano de 2000. Os mesmos servidores, o mesmo número de servidor que tinha na época, que a demanda era há 20 anos atrás, hoje ela é totalmente diferente. E os números de servidores são os mesmos. Então, as coisas acontecem, tem um ritmo mais acelerado, porque eu tenho essa característica, sou um cara elétrico, acelerado, então eu acabo também, por onde passo, acelerando as coisas. E isso a gente só consegue lá fazer no dia a dia, porque tem outras fiscalizações, não é só as fiscalizações de maus tratos, a fiscalização se estão cortando uma árvore, o fiscal vai lá, vê se tem licença, estão fazendo um loteamento, se não avançou, estão largando materiais perto dos córregos da área da APP, se não está respeitando. Então tem várias coisas que a fiscalização tem que estar rodando, e hoje nós precisaríamos lá do dobro de número de funcionários. Mas as coisas só acontecem, eu gostaria de frisar isso, porque os servidores fazem lá as coisas acontecer, dão um a mais, dão aquilo que chegou no seu limite, ele sempre tem um pouco a mais, final de semana,
muitas denúncias que acontecem com os animais, domingo de noite, sábado de noite, os servidores têm ido. Qualquer coisa que demande a Secretaria do Meio Ambiente, que seja uma emergência e que a gente seja oficializado pelos canais corretos, ou pelo telefone de serviço da Secretaria, ou telefone de serviço do secretário, ou telefone de serviço, ou os e-mails, porque as pessoas têm que entender isso. Muita gente hoje a gente faz o contraponto de como que as pessoas enxergam a secretaria hoje. As pessoas têm que entender que existe um canal de contato oficial. Nós não podemos seguir o que colocam, por exemplo, no Facebook. É importante o Facebook, acho muito importante, mas eu particularmente, quando estou na secretaria, eu tenho por lei, por um decreto do prefeito, que a gente não pode acessar Facebook em horário de trabalho. Então as pessoas marcam a gente para resolver uma demanda que poderia ter sido ligada através da secretaria ou mandado um e-mail, e que aí sim a gente teria um canal oficial e podendo dizer, o número do teu protocolo da denúncia é o tal, e nós vamos agir dependendo da gravidade imediatamente, ou dentro da organização da secretaria, tanto tempo a gente te retorna. Então, isso é muito importante a gente passar para as pessoas, porque daí acabam dizendo, a gente sempre sabe, né, cara? E a gente entende a população, porque aquilo que não é como a pessoa quer acaba gerando um desconforto. E às vezes não é porque não é como a pessoa quer, que não é o certo. E às vezes é o certo, a gente tem que seguir aquele cronograma do que diz os canais. Com pouco a pessoa me manda um WhatsApp, e eu vou, se eu tiver condições de anotar ou mandar para frente, óbvio que eu vou fazer, não vou deixar de fazer qualquer esse encaminhamento, mas eu também sou humano, eu posso esquecer de passar essa demanda para frente, porque por não ser num canal oficial. Num canal oficial não pode esquecer. O canal oficial vai ter que fazer e ele vai ter que dar o retorno. Mas num canal que é um canal que não é o oficial, a gente pode. Então, por isso que a gente pede para as pessoas, através do telefone da secretaria, através do e-mail da secretaria, a gente pode deixar depois aqui todos os contatos para o pessoal entrar pelo caminho certo, né? Perfeito, secretário. O senhor levanta uma questão bem importante que eu quero dar mais destaque. A gente já vai falar sobre os demais serviços que são atuados aí, né, as demandas recebidas pela secretaria, mas como o secretário bem destacou a questão dos animais, eu acho que é uma das principais preocupações e a crescente, né, do número de denúncias, de casos de violência contra animais. Então, para a gente entender melhor hoje qual que é o serviço que a secretaria oferece em relação a essa questão e qual que é o protocolo, assim, o senhor disse que tem um fiscal que vai fiscalizar, qual que é o passo a passo, assim, para a gente entender o que é da alçada da secretaria e o que seria de um órgão, por exemplo, da Brigada Militar? Muito importante essa colocação, porque hoje as pessoas têm que saber que existe também, através de uma atuação minha como parlamentar aqui nessa casa, das delegacias de maus tratos animais. Crimes que são, olha, ele deu um tiro no cachorro, como a gente já viu acontecer, olha, ele deu uma facada no cachorro, uma machadada, crueldades grandes. Teve um caso, inclusive, de um cavalo recentemente que o senhor esteve acompanhando. Cavalo, justo. Nada vai andar se eu atender aquela denúncia administrativamente, atendi pessoalmente aquela denúncia, porque todos os outros já estavam em atendimento e devido à gravidade nós não poderíamos deixar para outro dia. Não, fez o atendimento, imediatamente a gente teve que fazer o BO lá na delegacia para que isso passe a ser investigado pela polícia. Então, a secretaria ela faz a parte administrativa, porque a secretaria não prende as pessoas. E as pessoas muitas vezes acham que a gente tem poder de polícia, de entrar numa casa, abrir a porta, isso a gente não pode fazer. Então o que a gente faz? A gente vai lá, recebeu a denúncia através, vamos pegar um dos telefones da secretaria, 3312-9201. O cara está espancando o cachorro nesse exato momento. Então a secretaria vai lá, flagra o cara, chama a Brigada Militar, vai multar ele administrativamente e ele vai responder criminalmente também, porque hoje existe uma lei, né, federal,
sancionada pelo presidente Bolsonaro no outro ano, que criminaliza e que coloca o crime de maus tratos também com prisão. Então, isso só para cães e gatos. Na característica dessa lei está, na nomenclatura dela, cães e gatos. Então, se isso acontecer, tanto a Brigada quanto a Polícia Civil, eles podem dar voz de prisão imediatamente, e o que a Secretaria não pode, mas ele vai receber uma multa, o que não vai acontecer com a Polícia Civil. A Polícia Civil não dá multa para eles, não faz essa, mas vai encaminhar a parte criminal, vai encaminhar depois a parte de multa para nós. Então a gente tem uma parceria, eu cobro sempre, né, de todos os setores que sempre tenham mais agilidade, que possam ser mais práticos no dia a dia, mas a gente não sabe a realidade de cada setor. Então eu não posso dizer como que a polícia tem que fazer, ou a Brigada, ou a Polícia Civil. Basta para mim ser grato a essa parceria para a gente poder atuar. Mas as pessoas também não podem dizer como a Secretaria tem que atuar, porque ninguém está lá no dia a dia, não sabe a estrutura. Às vezes o cara diz, olha, eu ligo o dia inteiro na Secretaria, ninguém atende. Não atende porque agora nós resolvemos essa demanda. Por quê? Porque se o telefone está conversando com alguém no telefone e que lá passa o dia inteiro alguém ligando para alguma coisa, para uma denúncia, nunca o telefone está parado. E geralmente se tu vai ligar, o telefone vai tocar, vai chamar aquela outra pessoa. E aí aparenta para aquela pessoa que ninguém atende. Então houve um sistema implementado agora que a Secretaria colocou, um ramal, espera, vai para... Não tem mais esse problema, então, mas o problema de não atender nunca existiu. Mas as pessoas achavam que não se trabalhava, que não fazia, acabavam pegando uma implicância. E que eu fui já pela terceira vez que eu passo lá, né, substituir a secretária Gabriela no passado, e eu sei o quanto trabalho, todos os servidores, desde o estagiário, porque os relatórios semanais, existem relatórios que os setores têm que nos enviar para o secretário, e o secretário tem que fazer o seu relatório para enviar para o prefeito. E as pessoas podem ter certeza que tudo o que acontece, nós temos conhecimento, e o prefeito tem conhecimento porque ele lê, ele cobra e ele demanda em cima dos relatórios enviados. Então você manda o relatório na sexta, na segunda-feira já tem demanda em cima daquilo que você mandou para tratar e para acelerar e para fazer as coisas andar. Então hoje o prefeito é um cara muito bacana, que ele nos dá condição de trabalho, mas também cobra muito. E isso transforma em resultado para a comunidade. Porque quem ganha com essa relação de servidores no corpo técnico de secretário não é só a prefeitura. Quem ganha é a comunidade lá fora que paga justamente os nossos salários e dizem como querem que sejam as coisas. E cada vez mais está evoluindo para isso. Todas as decisões, vamos pegar aqui da prefeitura, por exemplo, olha, antigamente a prefeitura definia quem ia asfaltar e onde queria e por troca de amigo, lá mora o fulano, mora o pai do Beltrano. Hoje não, hoje as pessoas têm uma escolha. Onde que ela quer, as pessoas vão votar onde elas querem que vote, que asfalte a rua. Então isso é um governo participativo envolvendo a comunidade diretamente nas suas escolhas, como elas querem. Então isso nós vamos fazer também agora com os pet parks, que foi colocado um lá na Praça Santa Terezinha, na Capitão Jovino, vai ter outro agora lá no Fredolino Chimango, lá no campo, que está sendo inaugurado daqui uns dias. Já tem um espaço pet também, e os outros que provavelmente pode ser lá na Avenida Brasil, no Parque Linear, lá na Cidade Nova e ali na Praça Antonino Xavier, na frente do Hospital da Cidade, mas as pessoas vão votar onde elas querem, primeiro, ou lá no Sétimo Céu. Isso é a característica desse governo que nos passa para nós envolver a comunidade. Hoje mesmo nós estamos lá, agora à tarde, participando com o Conselho Municipal do Meio Ambiente, que é muito importante, várias entidades governamentais, não governamentais, e entidades que agora vão apresentar projetos
através do Fundo Municipal do Meio Ambiente, vão fazer uso desses recursos com prestação de conta, chamada pública, licitação, enfim, com tudo isso, mas vão trazer, por exemplo, o Instituto Ambiental, o GESP, a UPF, a Batalhão Ambiental, todos têm demanda, todos têm projetos. E isso é bom porque vai girando e vai envolvendo toda essa gama que faz as coisas acontecer. Porque não é somente a Secretaria do Meio Ambiente e o município que tem a obrigação de fazer. A obrigação das coisas acontecerem é uma cooperação mútua entre o poder público, as entidades de classe, as ONGs, o próprio cidadão. E isso, por exemplo, nós vamos ter agora, através do programa Cidade Limpa, uma parceria com a Escola Cecília Leite Costa, que vai levar um daqueles ecopontos que tem lá na frente da Santa Terezinha e lá na frente da Secretaria do Meio Ambiente, vai levar lá para frente da escola. Não vai ser simplesmente um ponto de coleta, eles vão trabalhar toda a conscientização do bairro, a partir de uma visão da direção da escola, com uma direção, com uma turma de alunos que entendeu, que sabe a importância disso, de um professor lá, professor Marcelo e a diretora Eliane, que tem essa visão de difundir isso, essa educação com todo o bairro, porque ali vai ser usado um ponto de descarte, que vai vir a cooperativa, projeto de transformação, fazer a limpeza, mas que não é só o carregamento, é dizer o que tem que ser feito ali, como que tem que ser feito, qual o material, que não mistura o lixo, que isso aqui é dinheiro para outras pessoas, é muito legal. Então esse é um exemplo do envolvimento do poder público com uma escola que transforma um determinado espaço da cidade, como vai ser lá na Escola Cecília Leite Costa. Então a Secretaria acaba refletindo em várias ações aí em todo o município, né? Muito interessante, secretário. Agora nós fizemos uma pausa, vamos para um rápido intervalo. E na sequência voltamos aí repercutindo outras ações que estão aí à disposição da Secretaria do Meio Ambiente. Fique conosco, nós já voltamos. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Retornamos agora para o segundo bloco, né, da nossa edição do Política em Ação, que tem como convidado o secretário do Meio Ambiente, Rafael Colucci. No primeiro bloco nós fizemos vários assuntos, levantamento de vários assuntos, e agora vamos falar um pouco mais dos detalhes sobre o que mais que a secretaria abrange, secretário, quais são os setores dentro da secretaria, porque são muitas áreas, né, que acaba abrangendo e atendendo aí. Olha, dá para nós fazer aqui uma varredura bem ampla. Inicia pela corte e poda de árvore. Então você vai abrir o pedido, os processos são eletrônicos. Se alguém não conseguir, através do site da prefeitura, entrar ali, entra no site, entra na Secretaria do Meio Ambiente, serviços, corte e poda. Bem fácil, mas tem algumas pessoas que têm dificuldade. Elas podem ir lá na secretaria, que a secretaria vai abrir para eles. Parte daí, tu vai para a questão do licenciamento ambiental. Licenciamento ambiental, ele vai desde as empresas, lá vão pegar uma oficina mecânica, uma lavanderia, uma licença para uma obra, vai fazer um loteamento, tem que ter o parcelamento do solo, vai ter que ter a supressão de vegetação, vai ter, então, dentro disso vai ter dentro a licença prévia, que é a primeira licença que eles dão para você poder fazer todo esse trabalho, depois ter a licença de instalação, que é a LI, para a empresa se instalar de fato, e depois a LO, que é a licença de operação, que ela te dá a condição de tu trabalhar. Então, parte daí,
Aí os setores de fiscalização que fiscalizam quem está cortando corte e poda irregular, os maus tratos, os aterros, áreas de APP. Que seria essa área de APP? Área de preservação permanente, por exemplo, perto dos leitos dos rios ou mananciais, ou, por exemplo, pegar aquela área do lado do banhado da Vergueiro ali, é uma área de preservação permanente. Então aquela área ela é restrita para construção, ela tem um distanciamento mínimo de 30 metros para fazer alguma obra, fazer uma construção ser feita naquele local, 30 metros. Isso tudo passa pela Secretaria, essa análise. Por exemplo, o pessoal abre o projeto ali na Secretaria de Obras, vai mandar lá para a Secretaria do Meio Ambiente, para o técnico lá, vai lá, olhar no local, vai avaliar e vai dizer se pode ou não pode. Aí tem outro setor que é muito importante, os dois carros-chefes da Secretaria, que é os animais, a castração também, que é sem dúvida, a fiscalização, castração e o atendimento dos animais ali no ambulatório. Então esses são a parte do atendimento do bem-estar animal. E mais as políticas públicas agora que a gente está trabalhando de conscientização. As campanhas que vão ser feitas dentro dessa questão do bem-estar animal. Saindo disso agora, nós partimos para a parte do lixo. O lixo é o resíduo. Para muita gente que chega com o seu saquinho de lixo e larga na lixeira, acabou o problema. Você sai do seu apartamento ali, né? Vai em direção à lixeira, separa, né? Não esquece disso. Separa o lixo e coloca os resíduos. Fechou o container, aquele problema passa a ser da prefeitura, não é mais do cidadão. Então, eu tenho os containers que passam de manhã, por exemplo, pegar o container laranja, tá? E de tarde passa a pegar o caminhão passa a pegar o container azul, que é os separados, é os recicláveis. Isso, e aí invertia os horários e os containers. Agora vai ser, através do programa Cidade Limpa, vai ser repetido 4 vezes isso. E é dividido pela Avenida Brasil. Do lado de cada Avenida Brasil recolhe o azul, do lado de cá recolhe o laranja. E vai ser horários, e vai ser sempre assim, 4 vezes. Os resíduos são levados lá para o aterro. E lá nós temos as cooperativas, que fazem a triagem dos resíduos, e o que é proveito para eles retiram, guardam e fazem a sua venda para ter a sua renda. O que é rejeito vai lá para Vitor Greff, que é pega o caminhão e leva para Vitor Greff, que daí recebe lá no aterro. Então isso, o que a gente quer fazer agora, e o prefeito determinou dentro dessa questão, é fazer um contexto que as pessoas, um vídeo, uma campanha explicando tudo isso que eu falei, visualmente, você vindo, largando ali, para as pessoas entenderem que aquilo não acabou ali, e quem paga aquilo ali são vocês mesmos. Então, tem uma consciência, né? Conscientizar as pessoas que aquilo que eles estão fazendo, de separar, não é perda de tempo. Aquilo ali é otimizar as questões e pensar no meio ambiente. E isso vai mostrar depois lá no fim, lá onde estão as equipes de reciclagem, que vão transformar aquilo em renda para manter a sua família. Tem meses que o pessoal ganha 2.000 e em relação, é mais do que o salário que você trabalhasse numa empresa para ganhar um salário mínimo. Às vezes tu ganha mais. Claro que o serviço é trabalhoso, é árduo, precisamos ter mais ampliação de políticas para eles, onde tragam equipamentos, enfim, onde o município também possa cada vez mais avançar no plano de resíduos sólidos, que tem um plano que tem a meta até 2025 aumentar. Hoje nós estamos com 8% da coleta seletiva, e
para alguns é pouco, mas a gente vê que é muito, porque Passo Fundo está acima da média da maioria das cidades do Rio Grande do Sul. O bom era que a gente chegasse a 20%, a 30% e a cada vez mais. Isso um dia vai ser possível. Mas os containers, por exemplo, todo mundo quer os containers, esse serviço que a gente tem na secretaria, mas ninguém quer na frente da sua casa. Tu quer esse serviço, é bom, porque tu tem a facilidade, tu chega ali e larga. Em outros municípios, inclusive o município perto aqui, Erechim, as pessoas têm que ter as suas próprias lixeiras para liberar o teu alvará de construção, quando tu isso ia construir, então tu tinha que ter as lixeiras. Hoje, antes era só para quem ia construir, agora todo mundo é obrigado a ter. E aqui em Passo Fundo existe também a coleta porta a porta, que é separada, é a maior parte da parte que não é coberta pelos containers, que é a empresa Bela Città que faz a coleta. Estamos em licitação agora, vai estar em processo licitatório, transitando na PGM, e isso é a maior parte. Então, as pessoas às vezes botam o lixo na frente da casa. Nossa, o certo era botar numa lixeira, num dispenser deles. Então, por quê? Porque se a cidade está suja, não é só por causa que o caminhão não pegou, tem horários para o caminhão pegar, mas as pessoas têm que ter um local adequado, e isso é responsabilidade do contribuinte, não é responsabilidade do poder público botar uma lixeira para cada cidadão. Então isso a gente também tem que ultrapassar essas questões, e muita gente é consciente disso, mas muita gente não aceita. Então a gente fica preocupado porque nós estamos em pleno, né, em 2023, e ainda tem pessoas ainda que não conseguem fazer isso, que não conseguem enxergar como algo positivo enfim, as cidades em outros países, as pessoas têm que andar com os lixos nos seus carros e levar lá. Não existe esse recolhimento. E eles não deixam de ser, são cidades de primeiro mundo. Então, esse custo que o município tem hoje, o município tem um custo altíssimo com o seu resíduo. E quem paga essa conta é você, é a população que paga. Então, se organizar dentro dessas questões, desses resíduos, porque tudo que é rejeito, que é misturado, vai para o bolso, vai para a conta da prefeitura. Aquilo que se tira de proveito e vai para as cooperativas, o município deixa de pagar. Porque o que acontece? Você recolhe, vem um caminhão que leva para Vitor Greff, paga o transporte e paga para receber. E é por peso, é por tonelada. Então imagina, Passo Fundo tem numa média de 200 toneladas dia de lixo. Então cabe à população aí se alertar e fazer o seu deverzinho de casa, separando o orgânico do inorgânico, e que isso poupa também o seu dinheiro. Perfeito. Secretário, nós vamos encaminhando para o fim do programa, né? São muitas pautas e assuntos, mas antes eu quero que você explique um pouquinho melhor, colocar à disposição, né, os serviços da Secretaria. Hoje, quem quer fazer uma castração, uma denúncia, um requerimento, quais que são os procedimentos, né, para ter o contato aí com a Secretaria? Pessoal, é sempre bom, a gente pede que as pessoas que consigam mandar um e-mail para o isman@pmpf.rs.gov.br, ou para o seu assunto dela é relacionado ao bem-estar animal, BEA, que é o BEA de bem-estar animal, bea@pmpf.rs.gov.br, manda ali, manda foto, manda as demandas, manda o que tu quer, eu quero castrar, tem o CAD. Tá, se essa pessoa tem CAD, ela vai entrar na lista das pessoas que tem CAD. Não, eu sou protetora independente e sou cadastrada lá na Secretaria do Meio Ambiente. Então, através disso, vai ser por esse caminho. E aí, a gente está fazendo o programa de castração seguindo bairro a bairro. Por exemplo, agora nós vamos ter o bairro a bairro lá no Rice. Então, o ônibus de castração vai estar atendendo lá no bairro Rice, seguindo um cronograma do bairro a bairro, porque senão você vai para a coordenação do El Bicho, e às vezes está atendendo lá na RIS e nós estamos lá no ZAC.
ou está atendendo lá na Petrópolis e o ônibus está lá. Então É esse ônibus que faz todos os atendimentos? Isso, o ônibus coleta os animais e leva para as clínicas credenciadas através, né, do chamamento público e daí dá o encaminhamento, né, para os animais. Mas toda a porta de entrada é através do telefone 3312 9201. Isso você vai conseguir através desse contato com as gurias lá, com a Vanessa, com a Luciane e com a Rose, são as meninas que trabalham lá na frente, que elas vão dar um atendimento para vocês. E depois também vocês podem nos contar, né, como é que foi o atendimento, se foi nota 10 ou não, que a gente está sempre conversando com as gurias para melhorar. Mas a porta de entrada é sempre ali o balcão de atendimento e o canal do telefone, que aí a gente consegue fazer os encaminhamentos e fazer as coisas andarem. Excelente. Secretário, eu agradeço muito a sua presença, por nos explicar e contar um pouco mais do que é o cotidiano da Secretaria, as dificuldades também, né? Eu falo bastante, né? Tipo, podia ter 1 hora esse programa aqui, a gente ia ter bastante coisa para falar ainda, mas fico à disposição para retornar aqui, primeira vez que venho aqui contigo como secretário. Então, muito feliz também de poder participar aqui junto com os nossos telespectadores aqui da TV Câmara. Perfeito, muito obrigada. E obrigada também a você que nos acompanhou até aqui. O Política em Ação de hoje acaba aqui e até a nossa próxima edição. Uma boa noite.